Laurinha! Que bom você aqui. Hoje a gente vai falar sobre preocupações. Oi. Ei, gente. Ei, Fernando. Certo, gente, eu vou começar a live porque eu acho que eu já tô um pouquinho atrasada, tá? Bom, então hoje a gente vai falar sobre preocupações. E aí, quando a gente fala sobre preocupações, assim, é importante a gente entender que a gente não vai simplesmente se livrar, né, das preocupações, viver no mundo cor-de-rosa, como algumas pessoas podem imaginar. Mas elas sempre vão estar presentes. E justamente isso é uma questão importante da gente entender, porque muitas vezes, Alisson, muitas vezes as preocupações elas se misturam com os processos mentais mais normais que a gente tem. E por isso que é tão difícil também as pessoas em geral identificarem quando as preocupações estão, digamos, passando aí um pouquinho, né, do ponto e de fato impactando a vida em geral. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma série de regras, e talvez alguém, né, se identifique com algumas regras, vamos dizer assim, que em geral uma pessoa preocupada, pessoas preocupadas criam para si, né? E são regras que a gente cria e acredita, né, ao longo aí da vida, né, da formação e tudo mais. E aí, antes de falar sobre essas regras, né, sobre a preocupação, falar um pouquinho como que a gente se torna uma pessoa preocupada, né? Lembrando que a preocupação e a ansiedade são diferentes, mas ao mesmo tempo elas se convergem, né? Muitas vezes no mesmo ponto, digamos assim, né? Em processos aí muito semelhantes. Então, como que a gente se torna uma pessoa preocupada, né? Isso a gente pode olhar muito no nosso próprio processo de desenvolvimento. Quando a gente olha para nossa infância, a gente tá ruim. Fez um barulhão aqui agora, tá ruim? A minha fala, tá dando pra ouvir direitinho? Eu fiz um barulho aqui agora. Ei. Bom, vou continuar então. O que acontece? A gente se torna pessoas preocupadas, né? A gente pode olhar lá atrás da nossa infância. Quando, por exemplo, a gente tem pais super protetores, né? Que a todo momento estão cercando a gente de cuidado, ou seja, a todo momento o que diz, né, pra gente? Que há perigo em toda volta, né? Então a criança ela aprende ali que se não for cercada de cuidados, pode ser que algum perigo, né, a atinja, né? Ou então a gente fala paternidade reversa, né? Seja porque a criança tem uma educação, né, com pais que são ausentes ou então estão passando por alguma dificuldade, como algum problema de saúde, por exemplo, depressão, né? E aí a criança precisa se tornar responsável muito cedo. E isso também pode, né, interferir aí no sentido de trazer uma responsabilidade e preocupações, digamos assim, mude mais preocupado desde muito pequenininho, né? Então, é importante a gente analisar todas essas possibilidades, né? Pra gente poder entender como que a gente se torna essa pessoa preocupada, né? Esse excesso de preocupações, ele também pode vir muitas vezes a partir de um trauma que a gente tem ou a partir de algum episódio bem pontual ou marcante na nossa vida, enfim. A gente precisa olhar pra nossa história e entender, né, como que a gente se desenvolveu enquanto preocupados. E aí, voltando, né, sobre essa questão das regras da pessoa preocupada, vocês podem me dizendo, né, se vocês também se identificam em algum ponto nessa situação, mas eu acredito que em geral a gente vai se identificar em algum ponto, assim, pessoas, né, gerais, né, mas alguns mais, outros menos. E aí que é a grande questão. Mas em geral, pessoas preocupadas adotam aí, a gente pode dizer, em torno de 9 regrinhas básicas de funcionamento, né? Vamos dizer, de crenças, tá? E aí a gente pode dizer que, por exemplo, uma dessas regras é, por exemplo, acreditar que você precisa ter certeza absoluta sobre todas as situações,
né? Então, se você não tem a certeza absoluta da situação X, ou seja, sobre um determinado acontecimento ou alguma coisa, opa, preocupação. E aí, uma coisa legal da gente poder, né, se perguntar, né, nesse sentido, quando a gente não tem certeza absoluta sobre uma situação, é se perguntar se algo é possível e, mais ainda, se é provável de acontecer. Porque a verdade é que a gente não vai ter certeza, mas a gente pode analisar o contexto de modo geral. E aí, ao analisar o contexto e deixando essa necessidade da certeza absoluta um pouco de lado, mas confiando no que a gente pode observar do ambiente, do contexto que a gente tá. Outra regra, né, de pessoas preocupadas, né, é justamente essa questão do perigo, né, por toda parte. Então, isso faz com que as pessoas muito preocupadas fiquem a todo momento em estado de alerta, né, ligadas a todo momento, né, porque em todos os momentos é possível que alguma coisa aconteça. Mas aí eu pergunto, será que realmente em todos os momentos a gente tá correndo algum perigo, efetivamente? Claro, a gente vive, né, dentro de uma sociedade, algumas cidades são mais perigosas, outras menos, né, alguns países mais, outros menos, mas há perigo, isso é um fato, mas há normalidade também, percebe? No seu dia a dia, da mesma forma que há percepção de perigo, também existe uma percepção de normalidade e mais ainda, provavelmente existem mais dias normais e seguros, né, em que no final do dia o saldo conclusivo é esse, do que inseguros e perigosos, tanto que você está aqui hoje. Faz sentido? Outra regra, né, que pessoas ansiosas também costumam muito adotar é de sempre ter que ter resposta para tudo. E aí, o que isso resulta? Em você estar sempre reativo. Porque se você tem que dar resposta para tudo, ou seja, e aí quando eu falo de resposta, a resposta tanto em termos, né, de verbais, quanto resposta de reação mesmo, né? Então você tá sempre, mais uma vez, em alerta, né? Que é justamente o que a preocupação e a ansiedade faz pela gente, deixar a gente em alerta, né? De maneira acelerada. A mente a todo tempo pensando em possibilidades, milhões de possibilidades. E aí, justamente, isso nos leva a outra regrinha, que é justamente pensar em soluções para tudo. E isso de você ter de pensar em soluções para tudo, ter de se precaver para tudo, né? Da mesma forma também que outra regra é justamente, né, a questão de ter o controle, é de não suportar a sensação de imprevisibilidade. Quer deixar uma pessoa que é ansiosa e preocupada, né, instável, é justamente provocar nela essa sensação de incerteza e de imprevisibilidade. E neste exato momento que a gente está conversando aqui, a gente está vivendo uma pandemia. Então é um momento, né, um ambiente ansiogênico por natureza, né? Então a gente precisa ficar muito esperto nesse momento, porque eu tenho ouvido muitos relatos assim, Mari, eu fiquei ansiosa do nada. Do nada? Acho que não é bem do nada, né? Então observa, né? As preocupações, elas rondam, né, muito as pessoas que são muito ansiosas com muita constância. Então a mente fica, de modo geral, sempre muito em alerta e acelerada, né? E é preciso um trabalho muito intenso e forte em dois sentidos: em entender que a gente não vai ter controle, entender, eu, ser humano, não tenho o controle. Acredito muito fortemente que esse é um cerne muito importante, assim, dessa questão, né? Abrir mão do controle, e eu vou falar um pouquinho mais disso mais pra frente, mas também a questão da tolerância ao mal-estar, porque justamente uma de outras regras que, né, pessoas preocupadas e ansiosas tendem a adotar para si é essa intolerância ao desconforto e ao mal-estar. Então, ao menor sinal de desconforto e de mal-estar, eu já busco
o comportamento contrário. Então, opa, se eu vou para a direita e isso me dá um desconforto, eu não vou para a direita, eu vou para a esquerda o tempo inteiro, porque eu quero me afastar. Eu vou buscar sempre essa sensação, né, de conforto. E o que faz sentido em termos da nossa natureza humana, mas que não nos ajuda em nada, de fato, no lidar com a ansiedade. Sim, Rogério, a ansiedade pode te prejudicar muito. Fica aqui com a gente que no final eu vou falar sobre o nosso projeto do Papo com Ansiedade também, tá bom? Fica com a gente que eu vou explicar como é que vai funcionar e eu acho que pode te ajudar, tá? Mas então, essa questão do controle e da tolerância ao mal-estar e ao desconforto é fundamental para a gente poder, né, viver melhor com as nossas preocupações e com a nossa ansiedade, tá? Isso é um ponto muito importante que eu preciso que vocês se atentem. Outro ponto importante também que a gente adota enquanto regra, né, enquanto pessoas preocupadas e ansiosas, é justamente essa necessidade de resposta imediata, sabe? Então, o ansioso, ele vai mandar mensagem, ele vai ligar duas, ele vai mandar outra mensagem, ele vai mandar um sinal de fumaça, mas ele precisa ter essa resposta imediata. Mais uma vez, para se assegurar dessa situação de controle, de certeza que na verdade não existe, tá? Então isso é muito importante vocês observarem. Pessoal que tá chegando agora, a gente tá falando sobre ansiedade, preocupações e como, né, vivenciar, como manejar tudo isso, tá bom? Bom, outra eu tava até agora numa consulta com uma paciente, ela falou sobre essa questão do viver o aqui e agora, né? Sobre estar vivendo no presente, né? E ela falou, eu acho que isso pode ter relação com a minha ansiedade. E sim, né? Muita relação. Eu não conheço uma pessoa ansiosa que consiga se manter minimamente no momento presente. Porque a ansiedade, ela tá no futuro, a preocupação tá sempre no futuro. Uma pessoa preocupada, ela vai deitar, ela vai dormir, ela vai naturalmente, ela vai simplesmente começar a pensar, e se isso, se aquilo acontecesse, se aquilo outro acontecesse, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, né? E você começa a criar vários cenários na sua cabeça que, na verdade, você não tem o menor controle sobre o que vai acontecer. E isso te aprisiona muito, pode ter certeza, porque isso é possível que você entre no looping eterno. Outra, como a gente já falou, ei Pri, como a gente já falou, outro ponto muito forte, né, da questão da ansiedade é justamente essa evitação. Então, se eu tenho determinada situação me traz sensação de desconforto e eu não tolero essa sensação, eu vou justamente evitar. Só que quanto mais eu evito essa situação, maior é a minha ansiedade em relação a ela, porque eu fico numa crença ilusória de que, opa, então se eu evito essa situação tá tudo certo de verdade, mas não é bem assim, tá? E aí a gente precisa se colocar nessas situações que geram desconforto. Só que atenção, você não vai simplesmente se colocar numa situação que te gere desconforto. Você até pode fazer isso, mas você pode também fazer isso de uma maneira mais cuidadosa com você, né? Eu sempre gosto de usar uma analogia que é o exemplo de você quando vai entrar na água, né? Pelo menos eu, quando tô na praia e vou entrar na água, é um parto, um verdadeiro parto pra entrar. Eu boto, acho que o primeiro mindinho, se possível, depois eu boto o pé inteiro, depois eu, sabe? É bem aos poucos mesmo. E você pode se propor estar em contato com esse desconforto aos poucos. E cada vez que você vai se acostumando, você vai passando para um outro nível de desconforto até você se familiarizar. E aí a gente está falando mais uma vez sobre essa tolerância ao mal-estar. Então é fundamental a gente trabalhar em termos de ansiedade e preocupações nesses dois sentidos, tanto em relação a trabalhar para abrir mão do controle, para se liberar dessa necessidade de ter tudo sob controle, tanto quanto a questão da tolerância ao mal-estar, ou seja, ao desconforto. Porque ambas as situações a gente vai precisar desenvolver para conseguir, de fato, né, caminhar com mais tranquilidade, né, pela vida. Porque a gente não vai conseguir se livrar, né, das preocupações
e da ansiedade de modo geral. Elas vão persistir com a gente, mas como a gente já fala aqui, é possível viver uma vida em paz, tranquila e segura ainda com ansiedade, ainda com as preocupações. E tem uma questão que eu acho que é muito fundamental trazer aqui para vocês, mas que eu percebo que é muito realidade, justamente com relação a... Porque eu percebo que muitas pessoas desenvolvem uma relação de ambivalência com a questão da ansiedade, das preocupações. Ao mesmo tempo em que você se sente muito incomodado por elas, né, existirem, nossa, eu não suporto mais a ansiedade na minha vida, eu não aguento mais viver preocupado. Existe uma ambivalência muito grande no sentido de que você entende, de certa maneira, uma parte de você acredita que a partir do momento em que você se despreocupar, que você se permitir não se preocupar com X situação ou não ficar ansioso por X, Y, Z situação, você simplesmente não vai... Enfim, vai dar tudo errado, você vai largar de mão e como se essa preocupação e essa ansiedade fosse necessária para o bom funcionamento, né, da sua vida, digamos assim. Se eu não estivesse preocupado com isso, sei lá, em levar 3 maiôs, a fulana de tal precisou, eu tinha para emprestar, mas porque eu me preocupei, alguma coisa nesse sentido, e tá vendo? Ainda bem que eu me preocupei com isso. E não, a fulana de tal ia arrumar outro jeito, ou então você ia arrumar outro jeito na situação quando fosse necessário, e não ter ficado se preocupando com aquela situação antes mesmo dela acontecer, sabe? Então, as poucas vezes que de fato a nossa ansiedade, e as nossas preocupações se provam pertinentes, né, isso alimenta uma necessidade ainda mais forte de viver com elas, né? Então, o que acontece? Você deixa de confiar em você, deixa de confiar no sentido natural e fluido da vida, né, na sua capacidade de resolução de problemas e confia na sua ansiedade, nas suas preocupações. Entende a ambivalência? Mas é importante, e aí eu quero que vocês sempre se lembrem que, mais do que você, assim, a melhor maneira de você estar pronto para resolver e solucionar qualquer questão que apareça é você resolver questões que de fato estejam presentes. Entende a diferença? Então, uma coisa é você precisar ser resolutivo enquanto existe uma situação presente, e aí você vai pensar sobre aquilo e vai solucionar. Beleza, isso é um ponto. Outra coisa é você pensar em 1000 possibilidades que ainda não aconteceram. Então, acredita em mim, a melhor forma de você se preparar para ser uma pessoa resolutiva e resolver situações é você resolvendo situações que de fato estão acontecendo e não situações hipotéticas que ainda estão no futuro, tá? E não se preocupar e ao mesmo tempo, né, não ser uma pessoa ansiosa não quer dizer que você não vai planejar, que você não vai aspirar, que você não vai ter objetivos, sabe? É muito diferente. Você não precisa ter tudo sob controle para almejar ter alguma coisa, conquistar algum objetivo, desenvolver algum projeto e se preocupar com as etapas disso, por exemplo, sabe? São funcionamentos diferentes e repercutem de modos diferentes pra gente, ok? Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, né, justamente a gente falou aí sobre essa questão do como, né, lidar aí com essa questão das preocupações, né, e eu falei um pouco dessa questão da ambivalência, né, a gente vive aí numa ambivalência muito constante entre quero, mas não quero, preciso da minha ansiedade, mas não aguento mais ela, então é tipo, chuta o balde e vai buscar o tempo inteiro, né? Essa relação de muita ambivalência, é lógico que ela existe porque há prós e contras em se manter, né, preocupado e ansioso. Então, eu sugiro que você faça uma lista, né, desses seus prós e contras, para que você possa identificar justamente onde está a sua ambivalência, onde que você se apega nessa ansiedade, sabe? Onde você se apega na sua preocupação, onde que você deixa de confiar em você para confiar justamente, né, no que a sua ansiedade, no que a sua preocupação produz em você, né? Justamente nessa ilusão de que sem elas
você simplesmente não vai se preocupar ou as coisas simplesmente não vão dar certo, né? O que não é verdade. Você vai continuar, só que a se preparar para as situações, a planejar as situações, só que de uma maneira muito mais livre, autônoma e tranquila, né? O que é diferente, porque quando você tem autonomia sobre os seus pensamentos, sobre os seus projetos, sobre as suas emoções, você consegue, né, lidar com tudo isso e com todas as oportunidades possíveis na vida de uma maneira muito mais eficiente e saudável, e não justamente correndo para o lado oposto aí, né, do comportamento, sempre buscando fugir aí do desconforto de se sentir preocupado e ansioso com alguma coisa. Então, acho que essa lista, ela é muito importante você fazer de prós e contras para você identificar justamente onde que você se apega, né, nessas questões. Por que que isso é importante para você? Qual que é o seu receio, sabe? De deixar ir. Deixa ir essa ansiedade. Ela nunca vai por inteira. Pode ficar tranquila, ela vai continuar com você. Você só vai deixar e ela só vai o que for suficiente para você viver uma vida mais calma e em paz. Ela vai se permanecer com você o quanto ela for necessária para te proteger e para te manter vivo, né? Então, e saudável. Então, confia nisso. Confia em você, confia nos seus processos, confia no seu corpo, né? Mas não precisa confiar além, né? Faça essa lista e discuta com alguém, discuta com o seu terapeuta, discuta com algum amigo seu. Será que essa pessoa tem a mesma visão que você? Né? Talvez ela possa te trazer um outro ponto de vista que você não tinha parado para pensar, e talvez você possa se abrir a pensar de uma forma diferente. Então discuta isso com outras pessoas, né? Assim, com pessoas que você confia e se sente confortável, é claro, né? De repente com uma pessoa, enfim, né? Eu digo mais no sentido de você ter essa movimentação mesmo, né? De olhares, tá? E outra possibilidade também que eu vejo que é muito interessante de vocês observarem é sobre a questão da procrastinação. Porque a procrastinação, ela se relaciona muito com as nossas preocupações, né? É engraçado porque muitas das vezes você se preocupa com situações em que você justamente está procrastinando a resolução dessas situações. Então, se preocupar, né? Pensa, preocupação. Então, o que vem antes da ação. Agir é diferente de você se preocupar. Então, se você pode agir sobre uma situação, haja. Não se preocupe com ela, não espere você estar pronto. Muitas pessoas, especialmente as pessoas ansiosas, esperam muito por um momento perfeito, porque tem muita relação com questão, né, de autocrítica, autocobrança muito forte. Então espera por um momento perfeito, espera se sentir pronto para realizar alguma coisa, mas a verdade é que esse momento é muito difícil chegar. Você não vai acordar um belo dia e vai se sentir pronto para realizar um projeto que você está morrendo de receio. Você precisa começar e dar a oportunidade de você ir resolvendo tudo que aparecer na medida em que vai acontecendo. Lembra? A gente se torna uma pessoa melhor, mais resolutiva na medida em que a gente resolve questões que de fato existem e não aquelas que ainda não existem. Então se preocupe em resolver aquilo que existe e não aquilo que ainda está no seu plano imaginário, futuro, né, com toda a sua criatividade. Então não se preocupe, haja. Não espere estar pronto, não espere cair essa motivação vir do além, né? Deixa que o processo te engrene. Vocês já perceberam algum trabalho que você possa ter feito na sua vida, em que você enrolou para começar 1000 vezes, preparou a mesa, planejou, fez, aconteceu e não saía do lugar, não começava. E tava naquela procrastinação, mas na medida que você começou, de fato, a coisa andou e aí, opa, pera lá, não era nem isso tudo que eu tava imaginando. Vocês já passaram por isso? É exatamente isso. A gente não está pronto, simplesmente. A gente não tem uma motivação, simplesmente, que cai do céu. Ela acontece na medida que o processo vai se desencadeando. Então, permita que isso também aconteça, tá? Bom, e aí, como eu falei, né, a gente permite que aconteça e vai ajustando. É um processo
né, fluido. A gente precisa ter... Exato, Alice, pra mim também funciona. É muito assim. Às vezes eu procrastino. Quando eu chego, eu começo a fazer, falo, ai, para, né? Por que eu demorei tanto? Então, assim, você alimenta o seu sofrimento, assim, né? Em termos de procrastinação, porque aí você se culpa, você se cobra. E não precisa. Você pode simplesmente se permitir começar a fazer e se preocupar com aquele momento, né? Não se preocupe em ter preocupações, porque elas vão vir. Fiquem tranquilos, as coisas vão acontecer. Vocês vão precisar resolver problemas, vocês vão precisar ser resolutivos, vocês vão precisar ter respostas, mas no momento presente e não lá na frente, imaginando e tudo mais, né? A gente não vai nunca ter esse controle, por isso que é tão importante você se permitir abrir mão deste controle, né? Que é do controle de tudo, porque em geral a gente percebe que as pessoas muito ansiosas e preocupadas, elas tendem a querer ter o controle sempre de tudo, tá? E aí, calibrar muito essa questão da sua expectativa, que não é simplesmente se livrar das preocupações ou então da sua ansiedade, é justamente aprender a conviver com elas. E é muito nesse sentido que o Papo com a Ansiedade vem, né? Trazendo justamente a ideia do diálogo com a sua ansiedade, né? De entender que é um diálogo constante e contínuo durante a vida, né? Você não vai simplesmente se livrar, você precisa aprender a questionar os seus pensamentos, questionar as suas emoções, as suas expectativas, né? E é um diálogo constante, isso é um aprendizado diário, isso é treino cognitivo. A gente precisa treinar todos os dias, de fato, a nossa mente para que a gente possa, né, se desenvolver de forma mais saudável, porque em geral a gente tem algumas crenças, né, por exemplo, de que quando a gente pensa alguma coisa, geralmente o nosso pensamento ele tá correto, sendo que isso não é uma verdade. Quantas vezes, na verdade, os nossos pensamentos eles estão muito equivocados e não diz pra gente a realidade tal como ela é. Então você precisa aprender a questionar e fazer os questionamentos certos para os seus pensamentos, aprender a conversar com os seus pensamentos de uma maneira distanciada, né? A gente já tem aí na página, né? A gente também já falou aqui sobre isso. Então, assim, são possibilidades. E é para tudo isso que o Papo com a Ansiedade vem como um grupo online. Vai começar no dia 21 de julho. As inscrições estão abertas. O link tá na bio, né? Então, se você tiver interesse, se você tiver nesse momento entendendo que a sua ansiedade, a sua preocupação, ela tá de um excesso tão grande em que tá impactando a sua vida, você não está conseguindo ter a qualidade de vida que você gostaria, você não tá conseguindo aproveitar as oportunidades que aparecem para você, porque você de repente não se sente suficientemente preparado ou pronto, né? Papo com Ansiedade vem justamente nesse sentido, para que você possa desenvolver a autonomia sobre a sua ansiedade e conviver com ela, viver uma vida melhor e saudável com a ansiedade, e você possa explorar de fato todas as suas capacidades, porque sim, gente, a gente vai viver com ansiedade. Não se preocupe, deixa a ansiedade ir, porque quando ela for necessária, ela vai vir para você novamente o suficiente na hora exata em que ela precisa para poder te proteger de qualquer coisa que de fato, né, você precise estar em alerta, né, enfim. Então, confie também, né, nesse fluxo, né, da vida, mas muito mais na sua capacidade de questionar e discernir sobre os seus próprios pensamentos, porque isso vai te trazer muito mais autonomia, né? Observar o contexto, observar o ambiente, entender o que está acontecendo, para que você possa de fato tirar conclusões que façam sentido e que sejam de fato prováveis, que sejam proporcionais, né, a cada situação, a cada evento, né? E é justamente isso que a gente vai, né, aprender no Papo com Ansiedade. Então, mais uma vez, quem tiver interesse, o link tá na bio. Eu vou ficar imensamente feliz, de verdade. Eu tô preparando esse projeto com todo o meu carinho, com todo o coração, assim, tô realmente me dedicando muito. E é o que eu quero, né, levar para as pessoas. Eu acredito muito na potência do grupo, de verdade. Acho que o grupo, por si só, já é transformador. Você consegue se ouvir na voz do outro, entender as suas questões sendo representadas a partir das palavras do outro. E aí, às vezes, você fala, putz, não pensava, né, dessa forma, não
conseguia me expressar dessa forma, e isso é muito gigantesco. Então fica o convite para vocês, fica também aqui o agradecimento para quem, né, esteve comigo até agora aqui na live. Espero que tenha ajudado aí a refletir de alguma forma, enfim, né, ter novos olhares sobre aí as questões de preocupação e da sua ansiedade. Pessoal, vai ficar salvo a live no IG. A gente falou sobre preocupações, né, como conviver aí melhor com elas, né, entendendo um pouquinho aí como que elas funcionam. Como que a gente funciona, né, na verdade. E vai ficar salvo no IGTV, assistam. Mais uma vez, Papo com Ansiedade, as inscrições estão abertas e o link tá na bio, tá? Alguém tem alguma dúvida que gostaria de trazer? Se eu puder esclarecer. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Beijo, obrigada e até terça-feira que vem. Se tiverem sugestão de tema, por favor, porque minha cabecinha já não tem tanta criatividade, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Obrigada.